Ele nasceu no dia 22 de novembro de 1983, Karasuhara, Kobe, Japão. Karasuhara, Kobe fica próximo a Osaka, do lado de Osaka, seria mais ou menos questão de 1 hora de trem normal e de trem-bala deve ser uns 15 minutos. Onde era a casa não existe mais porque hoje foi tomada pela lagoa, pela represa de Karasuhara. Mas fica aqui nessa margem, próximo, relativamente próximo. Essa margem aqui tem uma estradinha que contorna, acesso bem fácil, asfaltado, bem fácil de chegar. Ele nasceu às 6 horas da manhã, iluminado e protegido pela luz de 2 astros. Ele diz no seu livro que aqui estava nascendo o sol no lado leste e a lua ainda estava no céu. Por isso que ele diz que nasceu protegido pela luz de 2 astros, sol e lua. Para quem quiser visitar, no local tem um monumento simbólico indicando onde é. O que cuida, os adeptos de Kobe são muito dedicados, aliás, eles tempos em tempos vão lá fazer manutenção, cuida do local, o local está sempre bem cuidado. O pessoal da regional de Kobe não só cuida desse local, mas cuida da casa das Glicínias, que é o local onde o professor Masaru Taniguchi começou a escrever, teve as primeiras inspirações e escreveu os primeiros artigos, foi onde também publicou a revista Seicho-no-ie, dando início ao movimento de iluminação da humanidade da Seicho-no-ie. O que é Seicho-no-ie? É um ensinamento que aplica no dia a dia, é um ensinamento prático, é o viver religioso praticado na sua vida pessoal, na sua casa, no lar, na profissão, no trabalho, ou seja, na sua atividade profissional e empresarial. Seicho-no-ie, significado é lar, que progride continuamente todos os dias e o objetivo é ser Seicho no Hito, que é a pessoa que progride todos os dias continuamente. Ser Hito é fundamental porque é exatamente ser igual a esse kanji, uma pessoa que apoia o outro e é apoiado pelo outro, ou seja, aquele que entendeu a finalidade da vida como vivificar o outro, amar o próximo, e não amar só no sentimento, mas na vida, na ação prática, facilitar, ajudar o próximo e também ser ajudado. Seicho no Hito é a pessoa que assume a resolução. Tudo é de minha responsabilidade, ou seja, não foge da responsabilidade, sempre assume a responsabilidade. O ensinamento da Seicho-no-ie pregou a unicidade de todas as religiões na sua essência, ou seja, a identidade de todas as religiões na sua essência. A verdade é comum a todas as religiões. O ponto forte do ensinamento da Seicho-no-ie é o não sectarismo religioso. Respeita todas as religiões, tanto é que as pessoas que tornam adeptos da Seicho-no-ie continuam frequentando suas igrejas, suas religiões de origem. Aliás, o Dr. Masaru Taniguchi até incentiva a fazer isso para manter a tradição familiar, cultural, etc, etc. As pessoas que fazem isso dizem que, graças ao ensinamento da Seicho-no-ie, conseguiram entender aquilo que a religião de origem deles pregam, conseguiram entender a religião e tornam-se mais adeptos, mais fervorosos da sua religião de origem. Existem vários relatos no Brasil, principalmente, pessoas que dizem que entenderam os ensinamentos de Jesus, do catolicismo, após a leitura dos livros da Seicho-no-ie.
As principais realizações do professor Masaru Taniguchi são publicações de quase 500 livros. Só a coleção Verdade da Vida vendeu 20 bilhões. 20 bilhões vezes 40, são 40 volumes, são 800 milhões de livros. Ele recebeu 33 revelações divinas, ou seja, mensagem vinda de Deus. A principal delas é a revelação divina da grande harmonia, que ele classifica como o primeiro e mais importante ensinamento da Seichonoye. Milhares de orações, poemas, dentre elas a principal, Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ensinou a prática da meditação Shinsokan. As orações mais conhecidas são a oração de perdão, oração da metade da alma, oração pela cura, etc, etc. Fez intercâmbio com os principais líderes religiosos do Novo Pensamento. Fez mais de 2.000 viagens doutrinárias dentro e fora do Japão, sendo 3 viagens internacionais. Primeiro em 1963, onde passou por Havaí, Estados Unidos, Brasil e Europa, sendo recebido pelo Papa. Em 1972, fez a segunda viagem doutrinária, Havaí, Estados Unidos e México, e no ano seguinte fez uma viagem específica para a América do Sul, tendo passado pelo Havaí, México, Peru e Brasil. As principais academias que ele construiu, que aliás é um belo roteiro turístico para quem quiser. Tobita-Kyu fica em Tóquio, então passa por Tóquio. Kawaguchiko é onde você vai ver o Monte Fuji, é um dos melhores pontos para ver o Monte Fuji, é nesse lago Kawaguchi. A academia de Uji fica bem próximo de Kyoto. Um dos principais pontos turísticos do Japão é Kyoto, Osaka. Vai para o lado sul, na ponta sul, que é Nagasaki, onde fica o templo matriz da Seichonoye. E vai passar por Hiroshima, vai conhecer o Museu de Bomba Atômica de Hiroshima. Ir para o Japão e não passar pelo Museu de Hiroshima e não conhecer Japão. Não há como não se emocionar no Museu de Bomba Atômica de Nagasaki, passando pelo monumento Ryutsuru, Origami Tsuru, onde fica o monumento da menina que faleceu vítima da bomba atômica. Não há como não questionar a guerra, a violência. Lá em Nagasaki também tem o Museu de Bomba Atômica de Nagasaki. São 2 bombas atômicas que foram jogadas no Japão. Um caiu em Nagasaki, o outro caiu em Hiroshima. O Museu de Bomba Atômica em Nagasaki é mais suave, não é tão impactante, mas é muito bonito, vale a pena conhecer. A sua grande obra final é a construção do templo matriz Sumiyoshi, que é o grande sonho deles. Fica lá junto à Academia de Nagasaki. A Academia de Nagasaki já tinha antes. Lá ele construiu o templo matriz, fez todo um projeto desde 1974. E em função desse projeto que ele não fez a viagem, a 4ª viagem para o Brasil, teve que se dedicar à construção, fez todo um histórico da genealogia dos deuses do movimento da iluminação da humanidade, é um manuscrito que ele fez, justificando o porquê da construção do templo matriz Sumiyoshi, de onde seria o centro irradiador da luz da salvação da humanidade. Em 1981 ele concluiu a obra, construindo esse templo matriz Sumiyoshi na Academia de Nagasaki, fica aqui em Nagasaki. Local belíssimo, vale a pena, que é a entrada, estou aqui bem na porta da entrada, e lá tem os 7 candeeiros. Aqui do lado dos 7 candeeiros, do primeiro 7 candeeiros, aqui
está o túmulo simbólico do professor Masaru Taniguchi. Túmulo simbólico, túmulo mesmo, né, na família, fica lá em Kobe. Túmulo, é coisa particular, você tem que respeitar. Mas aqui tem um túmulo simbólico, se você quiser prestar uma homenagem simbólica, que tem o túmulo simbólico do professor e da professora Teruko Taniguchi aqui. Local belíssimo, no topo do morro. Aqui atrás tem uma baía, um mar, essa baía, você vê essa paisagem lindíssima atrás. É um local paradisíaco. O Homem Milagre do Japão. Esse título foi dado pelo Roy Eugene Davis, que escreveu o livro em homenagem ao professor Masaru Taniguchi. O que causa problemas na nossa vida de relacionamento, de briga, de atrito, de doença, etc., etc. É a falta da liberdade, falta de flexibilidade devido à rigidez do tem que ser assim, quero que seja assim, precisa ser assim. É o apego à forma, apego ao dinheiro, apego a um procedimento. Tem muitas pessoas que o melhor amigo que você tem na vida, excetuando quando entra dinheiro. Quando entra dinheiro, a pessoa muda de personalidade. É outro ser humano. O apego faz isso. O apego prende o homem no chão, na terra, na matéria. E por isso não deixa evoluir. As pessoas ficam presas à matéria. É como se tivesse uma bola de ferro grudada nos pés da pessoa que tem apego à forma. Tem que ser assim, é inflexível. E isso acaba criando doença, que perde a mobilidade, movimentação, tem atrito nos ossos, são artrite, artrose, são doenças causadas pela rigidez da falta de flexibilidade. Artrose, artrite, essa articulação fica duro, fica rígido. Qualquer articulação, seja no dedo, corpo todo tem pontos de articulação, fica rígido, fica duro, não consegue movimentar porque apego à forma é ficar fixo, rígido, duro, preso, perde a liberdade. Solução é abandonar, é preciso ser assim, tem que ser assim, quero que seja assim. Seja flexível, seja tolerante, seja maleável, desapega, solta. Quando você solta, você se liberta, tem a solução. O ensinamento da Seicho Noye liberta a mente rígida, a mente presa. A maioria dos milagres de cura de doença foi mudança da mente, libertou da mente rígida, mente presa, para a mente esférica, mente harmoniosa. A pessoa que é um quadrado só consegue ir para 4 lados ou 6 lados no máximo. Ao contrário, a esfera que circula, movimenta livremente em qualquer direção, para trás, para frente, para o lado, 360 graus, livremente. O quadrado não consegue fazer isso. E é exatamente uma pessoa quadrada. Mente sem Kado. Kado é esquina. Quanto mais ponta, agulha você tem, mais alfineta as pessoas, mais enrosca. Por isso você tem que ter uma mente sem alfinete, sem Kado. Mente harmoniosa, que é uma mente esférica. Liberta a mente da ilusão do tem que ser assim, quero que seja assim, precisa ser assim. Pratica aquilo que Jesus Cristo ensinou. Seja feita a sua vontade, seja aceita a sua vontade, não a minha vontade. A ilusão impede a ação da força da vida. A força da vida é a fonte de energia nossa que faz movimentar, faz raciocinar, faz agir, faz tudo. É a vida, a força da vida que comanda a circulação de sangue, é a nossa energia vital. Quando essa energia vital é impedida pela ilusão, você encoberta a vida, a força da vida,
a energia da vida fica encoberta. Quem faz isso é a mente em ilusão, que é o encobrimento. Tem mente rígida, mente inflexível, do tem que ser, do precisa ser assim. Seicanoye é ensinamento que abole o tem que ser assim, precisa ser assim. O homem não é máquina, como um trem que anda em cima do trilho. O trem, por andar em cima do trilho, ele numa curva tomba, ou quando vem outro trem de frente, bate, choca, né? Cria atrito, conflito, desarmonia, briga, destrói tudo, perde tudo. A ilusão, além de impedir, encobrir a força da vida, prender a força da vida, ela também cria coisas, cria uma imagem falsa, como está na Sutra Sagrada. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Ou seja, a ilusão cria a doença. Já vimos isso no exemplo da artrite, da artrose. Não pode mover, perde mobilidade. Pobreza, o que é estagnação, sem circulação, sem liberdade, sem movimentação. Todos os problemas, relacionamento, de desarmonia, vêm da mente rígida, do um não ceder o outro, não entender, não conseguir compreender o outro por causa do tem que ser, quero que seja, precisa ser assim. Tem que seguir um procedimento, é como um trem que anda em cima do trilho. O homem não pode só seguir em frente como um trem. Trem descarrilha por causa disso. Trem bate com o outro, a locomotiva que vem na outra direção, que está na frente. Não consegue sair, desviar, parar. A função de uma religião é desimpedir a vida, libertar essa vida, a energia da vida, devolvendo-lhe a liberdade. A ilusão é o encobrimento, a mente fixa, o mindset fixo do tem que ser, do precisa ser assim. Quando tem ilusão, é encoberta pela ilusão. A vida perde a liberdade, ou seja, você não consegue manifestar a força vital, você enfraquece, se sente fraco. A religião deve eliminar a ilusão por causa disso. A principal função da religião, o Dr. Masaru Taniguchi diz que é para eliminar essa ilusão, libertar a força da vida, desimpedir a vida e devolver a liberdade. Ao fazer isso, nós manifestamos a saúde, a prosperidade, o progresso, a alegria, a felicidade vem naturalmente quando você se liberta, quando você elimina a ilusão. Quando elimina a ilusão, a força da vida, a energia da vida se manifesta, cria as coisas, faz acontecer a alegria, a felicidade, a prosperidade na sua vida. Porque tudo parece ser insolúvel, tudo é obstáculo, intransponível, difícil, intransponível. Por quê? Porque é a ideia fixa da mente, a mente fixa, a mente que está parada naquele lugar, é como se fosse um filme parado na mesma cena. Filme que para aqui e fica só mostrando essa cena. Para teus 5 sentidos, isso faz parecer tudo muito como algo rígido, imutável, insolúvel, difícil, como um obstáculo intransponível. É essa a sensação que tem, porque diariamente você vê a mesma cena, repete a mesma cena de dor, de sofrimento na sua vida. Tem a sensação de que aquilo lá é imutável, intransponível. Quem está aprendendo isso é a mente presa, a mente que está presa por ilusão, prende a vida que movimenta esse filme, como esse filme não movimenta, fica projetando a mesma cena todos os dias da sua vida. A solução de qualquer problema, então, é libertar essa mente. Sendo o mundo fenomênico projeção da mente,
Quando a mente fica totalmente livre, ou seja, desapegado de tudo, no mundo das formas, coisas também destravam, andam e vem a solução. Ou quando você solta a trava que está prendendo aqui, muda a cena, o filme avança e projeta novo cenário, nova cena na vida e muda. Solucionam os problemas, curam-se as doenças, harmonizam-se as pessoas. O que faz a mente atingir o estágio de total liberdade? Jesus Cristo disse: conhecerei a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Qual é a verdade pregada pela Seichonoye? A verdade é verdade, só existe uma verdade, por isso que é a verdade. Está no singular, é uma só. Mas a Seichonoye dividiu em dois fundamentos doutrinários. A verdade que a Seichonoye prega é como se fosse a verdade é uma moeda que tem o frente e verso. De um lado existe a verdade horizontal, frente ou verso, que diz a matéria não existe, e do outro lado existe o verso, só existe o Dissô, só existe Deus, sua mente e manifestação da sua mente. Dissô quer dizer mente de Deus e manifestação da mente de Deus, ou seja, aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom, tudo era perfeito. O mundo do Dissô, ou é o mundo, já vimos isso no vídeo sobre sétima dimensão, é o mundo de Deus, é o reino de Deus. Sete, que significa completou a obra, né, que tem 7 dimensões. Dissô é o nome dado ao reino de Deus por Dr. Masaru Taniguchi, seguindo a cultura japonesa, porque lá não tem propriamente reino de Deus, o céu, né? Tem o Tengu Kai, mas o japonês usa Ryugu. Ryugu é fundo do mar, é cultura japonesa. Então, para ser uma coisa mais universal e não contrariasse a cultura budista, ensinamento budista, ele usou o termo Dissô. Dissô, então, é o nome dado ao mundo de Deus, ao reino de Deus. Nome é nome, não tem significado. Não há como traduzir Pedro. Você continua sendo Pedro, mesmo que for morar nos países que usam língua estrangeira. Você não vai mudar teu nome para Peter, por causa que mudou para os Estados Unidos. Assim como Dissô não tem significado. Dissô é uma coisa do mundo da sétima dimensão, não é coisa do mundo fenomênico, não tem um significado fenomênico. É nome dado por Deus. É um nome dado ao mundo do Dissô por Dr. Masaru Taniguchi. Nome é nome, não tem tradução. A Seichonoye surgiu para ensinar a verdade da vida, como está na Sutra Sagrada. Ensinar que a natureza verdadeira do homem é o próprio Deus e é a perfeição. Ensinar que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus não cria o pecado. Quando todas as vidas e espíritos do universo despertarem para esta verdade, de que a natureza verdadeira do homem é o próprio Deus e é a perfeição, e destruírem todas as ilusões mentais, que são as causas das dores e sofrimentos, desaparecerão todos os embaraços e este mundo se tornará assim como é o reino de Deus, vai manifestar o paraíso aqui na Terra. Seichonoye surgiu com essa missão aqui na Terra. Seichonoye é a nova luz da salvação da humanidade. Embora tenha surgido mais de 90 anos atrás, ainda eu não vejo nenhum ensinamento tão libertadora quanto a Seichonoye. Desejando purificar o mundo da projeção da mente, deveis purificar a matriz da mente, eliminar as nódulas da ilusão.
tem que eliminar a ilusão, que é a causa das dores, do sofrimento, das dificuldades. Ilusão seria pecado. Pecado é karma do ato. Ilusão tem karma do pensamento e karma do ato praticado, que é o pecado. A ilusão é a dívida que Jesus Cristo disse. Você tem que resgatar a dívida, tem que pagar a dívida. A forma de pagar a dívida era pela dor, pelo sofrimento. Ou conhecer a verdade, mas conhecer a verdade não tinha alguém, um livro que explicasse de forma compreensível o que é a verdade. E a Seichonoye surgiu para libertar o homem explicando o que é a verdade. Milhões de pessoas foram libertos, salvos, curaram-se de doenças apenas lendo o livro da Seichonoye. A maior prova está no Brasil, porque os livros da Seichonoye chegaram no Brasil praticamente com o seu lançamento em 1932. Não tinha nada, não tinha palestrante, não tinha nada. As pessoas liam os livros simplesmente pela leitura dos livros se curavam. A maior prova de que a verdade liberta. A dor que nós passamos é para levar ao arrependimento. Mas é um caminho difícil. Muitas vezes as pessoas nem sabem por que está passando por aquela dor. O caminho que restava, então, era passar por dor e sofrimento, que é o pagamento da dívida. A Seichonoye trouxe nova luz, novo caminho da salvação e a revelação divina da grande harmonia, ou seja, a reconciliação. Ao te reconciliares, aí então me revelarei. A revelação que fez mais milagre dentro da Seichonoye é a revelação divina da grande harmonia. As pessoas, ao lerem a revelação divina da grande harmonia, mudaram de atitude mental, desapegaram do tem que ser, do preciso ser, que tem que ser assim, reconciliaram, se harmonizaram e, ao se harmonizarem, solucionaram diversos problemas da vida, inclusive doenças consideradas incuráveis. Queria deixar uma frase, são várias frases, mas escolhi uma frase que a mim foi impactante. Quanto mais cedo você compreender que ninguém, além de você próprio, pode lhe oferecer o que deseja, mais depressa a sua vida irá melhorar. Quando eu assumi, eu sou o responsável por coisas ruins, negativas que aconteciam comigo e procurei enfrentar, procurei não fugir, procurei me corrigir, eu comecei a caminhar para frente. Comecei a ser Seichonoye. Mesmo que você mude de lugar, se não mudar a atitude mental, não conseguirá substituir os aborrecimentos por satisfações. É o que fazia, eu mudava de lugar, mudava de emprego, fui morar bem longe, achando que com isso eu ia resolver todos os problemas. Foi aí que eu entendi que a solução estava dentro de mim mesmo. Quanto mais cedo você compreender que ninguém, além de você próprio, pode lhe oferecer a solução que deseja, mais depressa a sua vida irá melhorar. O professor Masaru Taniguchi nasceu em Kobe, no Japão, dia 22 de novembro de 1893. Não tem palavra para dizer obrigado. A eterna gratidão ao mestre professor Masaru Taniguchi. E eu não tenho dúvida que a Seichonoye é a luz da salvação da humanidade. Digo, por mim, me salvou, me levou a outros patamares, fez compreender a verdade. E se não fosse os livros dos ensinamentos da Seichonoye, eu não sei, eu até fico arrepiado se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer a Seichonoye. Por isso que eu procuro divulgar os ensinamentos da Seichonoye para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento que eu tive. Muito obrigado
Muito obrigado, muito obrigado.